Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante, principalmente em duas áreas do conhecimento: agricultura e saúde. Então vamos trabalhar com uma análise chamada de dose e resposta. Quando que a gente aplica esse tipo de análise? Quando nós trabalhamos com produtos químicos, principalmente, tá? Pode ser usado em outras áreas, mas geralmente ele é usado quando a gente trabalha com produtos químicos, principalmente produtos novos. E a gente precisa, primeiro, ver a eficiência daquele produto e depois identificar aquela dose onde o produto atinge 50% de eficiência, né? Geralmente chamada aí de EC50, acho que em português é DL50, se eu não estou enganado, tá bom? Então nós vamos ver como fazer isso no R. O R tem pacote próprio para fazer esse tipo de análise e eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. Vamos lá. Nós vamos aqui para o nosso R. Nós vamos instalar aqui uns pacotinhos. A maioria deles você já conhece. Se você não conhece, assiste outras aulas. Se você está no curso, assiste as aulas no curso. Se você está no YouTube, assiste lá no YouTube, onde eu explico RStudio API, Dplan, DataTable, Tidyverse. Isso já falei. O pacote importante para a gente aqui hoje é o DRC, tá? Que é utilizado para esse tipo de análise. Então, nós vamos carregar os nossos pacotes, definir o diretório de trabalho. Vamos só garantir que ele está no lugar certo, está no lugar certo que eu preciso. Vamos ler o nosso arquivinho de dados e vamos olhar aqui a estrutura dele. No nosso arquivo aqui ele é muito simples. Então, ele vai ter uma coluna de dose, uma coluna de tratamento, tá? Onde eu vou testar um produto que eu chamei de controle, que vamos dizer seria o produto já comercial, e um segundo produto, né? E a dose resposta, e a resposta, na verdade, né? A cada dose, tá? Então, mais uma vez, normalmente, né, a gente usa um produto de forma bem específica, né? Ah, esse produto ele é para doença X. Esse produto é para o inseto Y. Esse produto é para a erva daninha Z. Então, geralmente, a gente vai ter só uma variável. É claro que você pode verificar, por exemplo, o efeito na produtividade, né? Em outras coisas, mas aí já não faria tanto sentido, às vezes, trabalhar com dose e resposta. Você pode trabalhar com o modelo tradicional de regressão. Aqui, geralmente, o objetivo ele é muito claro. Eu tenho um produto, ele controla tal doença, e eu quero saber a dose ideal daquele produto, né? Para 50%, para a dose inicial para 10, 50, 90% de eficiência, e assim, né? Você chega na dose ali melhor daquele produto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, e isso é muito importante, é remover outlier, tá? Eu falo isso em outras aulas, eu tenho aula só falando de várias metodologias de remoção de outlier, e principalmente nesse tipo de trabalho aqui, é importantíssimo que você não tenha outlier. Por quê? Esse tipo de modelo trabalha com regressão logística. Nós vamos transformar, regressão logarítmica, desculpa. Nós vamos transformar os dados em log. Se você tem dados muito discrepantes, vai arrebentar o seu modelo. Então, não deixe de rodar a análise de outlier. Ela é muito importante nesse tipo de análise, tá? Então, vou rodar aqui. Vou verificar o summary. No nosso exemplo aqui, a gente não teve, tá? Nenhum outlier, então não tem nenhum NA aqui, tá tudo certinho. E aí nós vamos rodar o nosso modelo. Então, ponto importante do modelo. Nós vamos rodar utilizando a função DRM, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu só copiar aqui o nome do pacote. Eu vou abrir aqui, pessoal, na internet. Acho que isso aqui vai ser interessante para você. Package. Só pegar ele aqui. Eu vou abrir o PDF dele, tá? Vou até colocar aqui na descrição do vídeo depois. Ó,
Eu só quero ver se ele traz uma informação importante aqui pra gente. Deixa eu ver se ele fala aqui pra gente. Contínuos binomial. Importante. Curva ID, P models. Deixa eu ver se ele traz aqui. A data frame with main column. Não. Isso que eu quero. Eu quero ver se ele fala aqui pra gente, pessoal, dos modelos disponíveis dentro desse pacote. Só ver o FST, o parâmetro que eles colocam. A list 3 or more elements specified in non-linear function, a component stat. Tá aqui. Functions include, among others, 4 or 5. Modelo logístico, logaritmo logístico, né? LL4, LL5 e o yield. Tá? Então, são os 3 que ele tem. Deixa eu ir aqui nessa outra função que ele manda a gente olhar. Get mean function. Vamos ver aqui o que ele traz aqui. Se ele explica um pouquinho mais pra gente. Acho que não. Numeric. List all logistics. Tá. Você consegue usar essa função aqui para ver os modelos logísticos. Aqui. Beleza. Então, ele traz aqui, ó, os modelos disponíveis, tá? Tem bastante coisa, tá? Bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Então, ele tem aqui. Se você for usar o DSR, colocar LL.2, tá vendo aqui? A gente colocou LL.4. Você pode colocar LL.2. Mas aí você tem que tomar muito cuidado. Ó. Esse é o modelo onde o limite tem que ser de 0 a 1. Não é o nosso caso. LL.3, tá? O limite tem que ser 0. LL.3U, limite superior tem que ser 1. Pode ter valores negativos, no caso. LL.4, ele não tem limite. Então, é o nosso caso aqui, a nossa resposta. Tá? O Generalize aqui, o LL.5, você já tem que ter o ED como parâmetro. Então, você já tem que ter o ED50 como parâmetro. Então, você já tem que ter rodado algum modelo antes. E aí tem o Weeble, tá? Que eu confesso que eu nunca utilizei esse tipo de modelo, mas se você já utilizou e conhece bem o modelo, pode utilizar ele também. E tem o Brain Consensus, que eu também nunca utilizei, mas tem ele aqui também. Tá? Então tem bastante possibilidade, ok? Bastante coisa aqui, bem legal essa função. E nós vamos utilizar, né, o LL.4, que no nosso caso é o que faz sentido. Nossos dados não é entre 0 e 1. Você pode já transformar os dados, colocar em 0 e 1, não é o que eu estou fazendo aqui. Ele vai rodar, ele é muito rápido, tá, para rodar. E aqui a gente pode ver o summary. O summary, nós temos, pessoal, 4 parâmetros, tá, no modelo. B, C, D e E. Tá? São os 4 parâmetros que são estimados para esse tipo de modelo. Eu vou até mostrar aqui para vocês a fórmulazinha. Eu peguei ela aqui, ó, exatamente para mostrar aqui para vocês a fórmula do modelo. Não, aqui é fórmula de intervalo de confiança. Aqui. Então, nós temos essa daqui é a fórmula que o modelo LL.4, que é o modelo log logístico, utiliza. Então, nós temos 4 parâmetros, tá? Parâmetro B, que é a inclinação da curva, né? É o exponencial de B, tá? O C é o limite inferior, o D é o limite superior, tá? E o E é o parâmetro mais importante para a gente, é a dose efetiva de 50%. Ele é o parâmetro que nos interessa mais, né? Então a gente testa aqui, pessoal, e vocês vão ver que para cada tratamento, lembrando que as curvas são independentes para cada tratamento, né? Então, você vai ver aqui a estimativa daquele valor e o p-valor, se ele é significativo ou não. A gente vê que para todos aqui foram significativos, né? E aqui, algo bem importante aqui para nós, né? O mais importante seria o parâmetro E, mais uma vez, né? Que é a nossa dose de 50%, né? Então, para cada um aqui do nosso estimativo. Mas a gente vai trabalhar isso aqui melhor ainda. Então, vamos lá.
Aqui, pessoal, essa função model fit, ela é uma função importante, tá? O que ela faz? Ela roda o modelo de ANOVA e ela roda o modelo que a gente utilizou. Ela faz uma comparação entre esses dois modelos. E ó, o ponto importante agora, o que isso significa? Se o p-valor for menor do que 0,05, significa que não teve ajuste o modelo. Então, aquele modelo está ruim. Tá? Ele não está conseguindo ajustar os seus dados. Mais uma vez, você tem inúmeros modelos ali, por exemplo, provavelmente se eu escolher um modelo entre 0 e 1, ele não vai ajustar, porque meus dados vão estar em 0 e 1. Ok? Se o p-valor for maior do que 0,05, significa que seu modelo está ok, você pode seguir com a análise. Tá bom? Bom, próxima etapa da análise. Então, verifiquei o modelo está ok, os betas estão significativos, está bacana demais. Agora nós vamos fazer a estimativa do ED, né, com intervalo de confiança. Então, eu vou fazer. Isso aqui você pode fazer o tanto que você quiser, tá? Eu vou fazer o 10, vamos dizer, uma dose para conseguir 10% de eficiência. Vou fazer o 50, que é a dose que mais interessa para a gente, e vou fazer a 90, tá? Você pode fazer vários, 20, 30, 40, até 100. Eu vou calcular aqui, ó, e ele traz para gente estimativa, tá? No controle, para 10, 0,3. Para 50, 3,42. Para 90, 34,19. Olha como sobe, né, a dose no controle. Olha que loucura, né? Você passa de 3, a dose 3, com a dose 34. Você vê que é um produto que 50% tá ok, mas 90% você vai ter que usar uma quantidade gigantesca dele. Agora, o nosso tratamento, a gente tem uma dose de 0,19, né, muito baixinha, menor do que a do controle, mas parecido. 1,55, que já é menos da metade do que o controle, mais a 90 nós temos 12,05. Significa 3 vezes menos produto comparado com o controle. Então isso é muito interessante, né? Ele consegue, além de verificar aquele produto em si, qual que é a dose dele, você faz as comparações com o produto controle, se você tiver um controle, né? Geralmente a gente tem, né, para esse tipo de experimento. Bom, agora, pessoal, nós vamos plotar os nossos dados. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é gerar um arquivinho, tá? Onde nós temos as nossas doses, ok? Como que nós vamos criar aqui o nosso arquivo de dose? Eu vou pegar o mínimo que nós temos de dose nos dados limpos e o valor máximo, ok? Então, o objetivo aqui é a gente criar possibilidades aqui. Ver? Vou mostrar aqui o arquivinho para vocês verem como que fica. Então, eu criei um arquivo, né? Que ele pega desde a dose mínima que nós temos no nosso arquivo. Peraí. Até a dose máxima. E ele coloca o length de 200. Então, eu crio 200 valores. Tá? Então, a dose mínima é 0, né? Então, eu começo em 0, 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,65, 0,90. Até a dose máxima que a gente trabalhou. A gente trabalhou com a dose máxima de 35, eu acho, 30. Aqui você pode mexer, você não precisa criar tantos pontos. Você pode criar 100, 50, o que você quiser. Só para a gente montar o gráfico. Tá? Agora eu vou montar a predição. Então eu vou fazer a predição, né, do controle para cada ponto desse. Lembrando, pessoal, nenhum modelo de regressão é interessante que você faz acima da dose máxima. Eu sei que tem gente que faz. Por exemplo, a dose máxima nossa é 30 e o cara quer prever até 50. Isso é um risco muito grande, porque o modelo ele não aprendeu, ele não montou o modelo de regressão de 30 a 50. Se você quer medir até 50, porque talvez 30 ainda te deu uma eficiência pequena, se a gente pegar no controle foi, né? Que seria 34. Você tem que, no seu experimento, melhorar a sua dose. Tá?
Não tem como você montar isso na regressão, não é aconselhável. Você pode estar cometendo erros graves. Okay? Então, só faz dentro do limite que você avaliou. Se for de 0 a 30, faz de 0 a 30 e cria a curva dentro desse limite. Tá bom? Então, nós vamos gerar aqui as predições utilizando a função predict. Aí eu pego o resultado do modelo e vou fazer a predição para esse novo arquivo de dados que a gente gerou aqui. Aí eu vou... Eu criei aqui. Deixa eu ver aqui o arquivo de novo, antes da gente ir pro próximo. Ó, então vai ter aqui tudo, né, bonitinho, todas as predições. Baseado naquilo que a gente avaliou. O resultado aqui no tratamento começa em 2, aí vai subindo, 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 subindo. Até a gente chegar na resposta máxima aqui. Deixa eu olhar aqui qual que foi do controle. Ali não está aparecendo todas as linhas, porque são muitas. O controle foi 18. Do tratamento A, a gente já vê que é muito maior. Né? Agora... Ah, tá. Eu criei aqui um arquivo de predição, tá? Com o SE. Tá? Com o erro. Deixa eu ver aqui o arquivo para mostrar para você. Depois nós vamos usar isso lá no gráfico. Tá? Por isso que eu criei esse outro arquivinho aqui. Então, esse arquivo ele tem basicamente a predição e o erro padrão para cada valor predito. Ok? Então, é isso que ele tem aqui. Aí eu pego esse erro padrão e coloco no meu arquivo plot data. Tá? Então, nosso arquivo plot data agora, ele tem... Para mostrar aqui, a gente vai fazer o plot agora. Ok? Então, ele tem a dose, o tratamento, a predição e o erro que a gente quer plotar. Então, eu vou criar, a partir desse erro, um intervalo inferior e superior para a gente depois plotar o intervalo de confiança, ok? Então, o intervalo de confiança a 95%, como que ele é calculado? Ele é a predição, limite inferior, menos 1,96 vezes o erro padrão, e o limite superior é a predição mais 1,96 vezes o erro padrão. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, calculando o intervalo de confiança de maneira manual. Então, agora a gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui de novo, head plot data. Então, nós temos a dose, o tratamento, a predição, o SE, limite inferior e limite superior, beleza? Agora nós vamos plotar esse gráfico, tá? Então, nós vamos pegar os nossos dados, ok? Nosso arquivo original. Então, nós vamos ter dose, resposta, vamos colorir pelo tratamento. Tá? E aí, nós vamos colocar o GeoOnline. O GeoOnline vai ser nossos dados preditos. Aí, então, a gente vai ter os dados plotados e depois os dados preditos vai ser a nossa linha, né, com o dado predito aqui. E aí, nós vamos incluir o intervalo de confiança inferior e superior, utilizando a função GeoOnRibbon. Ok? Vamos transformar o x em log, né? Logaritmo de 10. E vamos criar aqui o nosso gráfico. Olha que interessante que vai ficar. Ó, vou abrir aqui o nosso gráfico. Olha que interessante, olha. Olha que gráfico bacana, né? Então, você tem aqui, né, a comparação. Você tem o controle e o tratamento A. E quanto, né, que foi melhorando dentro da escala. Tá? Aí você tem que ver a sua área de atuação, se você trabalha nesse tipo de gráfico dose e resposta com a escala logarítmica, se você deixa a dose na escala normal, tá? Léo, deixar a dose na escala normal, tá? Não quero essa transformação, é só tirar a parte aqui do código. Ó. Então tá aqui, ó. 0, 10, 20 e 30, que foi as doses que a gente utilizou. Você pode fazer dessa forma também, tá? Não tem nenhum problema. Aí é do jeito que na sua área de atuação
for mais utilizável o gráfico. Bom, então fizemos o nosso gráfico. Agora nós vamos salvar, né? O gráfico ficou bacana. Vamos usar a função GGSave aqui para salvar. 300 dpi, tá? Para ter uma qualidade boa. Aqui você define a altura e a largura. Eu coloquei 9:6. Você pode ir salvando e vendo qual vai ficar melhor. Vou salvar. E vamos salvar os resultados também. Tá? Então nós vamos salvar o nosso arquivinho ED, né? Só esperar terminar de salvar aqui, que eu já vou abrir aqui o arquivo, para vocês lembrarem dele. Ele é o arquivo que tem, né, as nossas estimativas, o erro padrão e intervalo de confiança, tá? Para cada dose que a gente definiu lá, o 10, 50 e 90. Caso você precise dos valores mesmo, né, para colocar no texto. Mais uma vez, você pode fazer para 0, 10, 20, 30, até 100, né, do jeito que ficar melhor. E vou salvar também os coeficientes do modelo, tá? Caso a gente precise, né, para alguma estatística específica. Então, pessoal, essa é a forma de rodar análise de curva dose-resposta no R. É bem simples, né? O pacotinho ali não te exige um conhecimento muito grande, não. Tem que conhecer os modelos. Se vocês quiserem, eu posso, né, montar uma aula aí sim, explicando a parte teórica daqueles modelos. Tá? A aula de hoje é uma aula prática para mostrar como rodar no R. Tá? Então, se vocês acharem que é interessante ter uma aula teórica também, vou ter o maior prazer aí de trazer essa aula aqui para vocês, tá bom? Então, por hoje é isso e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!